A história do Reiki possui versões diferentes e muito dessa história foi modificada ao longo dos anos por conta de necessidades culturais, além do desencontro histórico causado pela perda de informações ao longo dos anos. Muita pesquisa recente foi realizada e informações de extremo valor foram recuperadas e agora disseminadas. Antes de eu contar para você qual é a história da origem do Reiki, não deixa de dar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam entender como realmente o Reiki nasceu. O Reiki foi criado e desenvolvido por Mikao Usui, e o nome original e oficial da prática é Usui Reiki Ryoho, ou Método Terapêutico Reiki de Usui. Mikao Usui nasceu em 15 de agosto de 1865 na província japonesa de Gifu. Durante toda a sua vida, ele chegou a ter diversas profissões, entre funcionário público, jornalista, missionário de grupos religiosos, mas sua profissão mais importante, ainda antes do Reiki, foi como secretário de um grande político japonês chamado Shinpei Goto. Ao longo deste emprego, Mikao Usui se relacionou com muitos outros políticos influentes do Império Japonês, além de ter realizado diversas viagens ao exterior. Essa posição foi muito importante futuramente para o Reiki, mas esse vai ser assunto de outro vídeo. Após o afastamento como funcionário público, Mikao Usui decidiu tomar a decisão de empreender, o que não gerou bons resultados para ele, e as consequências foram problemas financeiros e em seguida a falência. Diante de tamanha adversidade, Mikao Usui entrou em crise existencial e começou a se questionar sobre o propósito da vida. E ele concluiu que o propósito era Anshin Hitsumei, que pode ser traduzido como a iluminação ou o equilíbrio perfeito. Por volta de 1919, ele se mudou para um templo zen budista com a meta de meditar e jejuar até chegar ao propósito final da iluminação. Era muito comum que homens como ele passassem parte de suas vidas em templos sem necessariamente ter a intenção de se tornar um monge. Ele permaneceu nesse local por 3 anos. E esse período de tempo era relativo a cada um e de acordo com suas próprias necessidades. Após 3 anos nesse templo, Mikao Usui questionou a um dos monges os resultados daquilo que vinha sendo feito, sendo que em 3 anos ele não havia ainda encontrado sua iluminação final. O monge disse que como ele não havia conseguido encontrar o seu objetivo nos últimos 3 anos dentro do templo, a saída seria meditar de forma constante, sem parar para comer, para beber, para dormir ou qualquer outra coisa que fosse, nem que isso custasse sua própria existência nesse planeta. E em março de 1922, Mikao Usui foi até um monte chamado de Monte Kurama, para que ele pudesse meditar em busca da iluminação até as últimas consequências. O próprio Buda, Siddhartha Gautama, agiu de forma similar. Ele meditou profundamente nesse monte por cerca de 21 dias, e segundo seu relato próprio, em uma noite, um tipo de relâmpago atingiu sua testa e ele caiu desacordado. Após recobrar a consciência, ele se sentiu uma nova pessoa, bem disposto, sem fome, nem sede e nem sono. Ali ele imaginou ter encontrado a sonhada iluminação, e em seguida foi diretamente em encontro ao monge que havia sugerido esse caminho, não para dizer que havia conseguido, mas para se certificar de que havia encontrado aquilo que ele buscava por não saber se o que havia experimentado era o que ele buscava. Ele queria a validação de alguém que havia alcançado esse estado de iluminação. Ainda segundo relatos, durante sua descida do monte, ele machucou um dedo do pé, mas após, de forma instintiva, colocar as mãos sobre o dedo, a dor desapareceu. E também na base do monte, ele encontrou uma casa de chá, onde uma mulher sentia dores de dente e ele decidiu tentar colocar suas mãos para ajudar e a dor também sumiu. E ele assim descobriu a sua capacidade de cura através das mãos. Essa história é um pouco diferente da que muitas pessoas ouvem aqui do Brasil e no Ocidente como um todo. Quando o Reiki chegou aos Estados Unidos em 1938, os costumes eram diferentes e a cultura era outra. Por isso algumas adaptações nessa história foram realizadas para uma maior aceitação do público. A história modificada dizia que Mikao Usui era um padre católico que dava aulas de teologia numa universidade de Kyoto. Numa manhã, alguns de seus alunos teriam perguntado para ele sobre a maneira de realização das curas relatadas na Bíblia, e sem saber como responder, Mikao Usui teria deixado seu cargo no dia seguinte e ido em busca dessas respostas. Após viajar para os Estados Unidos e não encontrar as respostas de um curso de teologia da Universidade de Chicago, ele voltou a Kyoto, onde encontrou um monge que o recebeu no seu monastério. Lá, ele teria estudado escrituras budistas que certificavam que Buda realizava as mesmas curas que Jesus através do uso de símbolos. E apesar de ter encontrado as respostas, ele não conseguia entender. E aí sim ele teria ido até o Monte Kurama para meditar por 21 dias sobre o que ele havia descoberto. Ao final do período, uma luz teria atingido sua testa, ele teria ficado inconsciente, e ao se levantar ele teria compreendido o significado de como realizar a cura pelas mãos. Essa história
agrega elementos reais que acabaram sendo modificados. Apesar de não ser uma história real, ela foi necessária para a adaptação do praticante americano da época, principalmente por conta das raízes cristãs e por conta da crescente desconfiança em relação ao Japão, por conta da Segunda Guerra Mundial. É importante que a gente saiba sobre todas as versões. Com a versão original, compreendemos que o propósito do reiki é encontrar si próprio, enquanto da versão modificada, o propósito se torna muito técnico. E por isso hoje você pode estar tendo alguma dificuldade para compreender como o teu trabalho deve realmente ser feito com o reiki. Caso você queira saber mais detalhes sobre a história real por trás do reiki, o livro que eu recomendo para você é o Isto é Reiki, do alemão Frank Ajava Peter. E para você saber muito mais, não deixa de apoiar o canal com a tua curtida e a tua inscrição. Além de, claro, compartilhar com o teu grupo de amigos esse vídeo. Escreve aqui embaixo as tuas dúvidas e o que você acha sobre o assunto. Também pode deixar sugestões para próximos vídeos. Eu agradeço a tua companhia até aqui e a gente se vê em breve.